Então, agora vamos falar sobre a 4.3, que exatamente fala sobre recursos de higiene brônquica agora, tá? Então, a gente também já trabalhou esses recursos lá na cardiopulmonar e vamos fazer da mesma forma, revisando algumas técnicas e agora mais focadas na parte da terapia intensiva, tá? E também técnicas de maior evidência, tá? Vocês não vão ver o professor falando sobre tapotagem, tá? Principalmente. Então, as técnicas de higiene brônquica, que visam, então, a remoção de secreções, elas são indicadas quando há uma obstrução brônquica, tá? Que nós podemos definir como esse mecanismo de diminuição da luz, né, bronquiolar, traqueobronquiolar. Então, a grande impacto funcional que essa presença de secreção traz para o paciente é a diminuição do diâmetro por onde esse ar passa, né, ou seja, a diminuição da luz, causando, então, aumento da resistência pulmonar, tá? Então, se há um impacto ruim da presença de secreções nos pulmões, está geralmente ligada à piora da mecânica respiratória, principalmente com o aumento da resistência pulmonar e redução da complacência, né, pulmonar, tá? E então isso traz uma série de complicações para o sistema respiratório do paciente, como atelectasias por obstrução agora, infecções pulmonares e hipoxemia para o paciente, tá? Então, com relação à técnica de remoção de secreção, vale lembrar que nós temos um aparelho chamado aparelho mucociliar, que é composto pelo epitélio, né? Esse epitélio cilíndrico, né? Ciliado, pseudoestratificado. Então, isso aqui é como se fosse a superfície da mucosa, né, respiratória, né? Um epitélio ciliado, né? E com glândulas produtoras de muco, né? E que esse epitélio, né, ele faz essa, vamos dizer, essa varredura, né, do muco das secreções pulmonares, né? Então, esses cílios, né, batem a 10 a 20 Hz, praticamente 1000 batimentos por minuto, tá? Um nível de função impossível de ser alcançado pelas mãos humanas. Por isso que técnicas que dizem, né, promover aumento, ou seja, promover, né, a eficiência ou eficácia do batimento mucociliar, né, do batimento ciliar, não conseguem, né, falar que a vibração, a tapotagem, né, produz essa frequência de batimentos, né, é algo impossível, né, de um ser humano alcançar esses níveis de batimentos, tá? O que a gente tem que lembrar é que esse aparelho mucociliar é um aparelho fisiológico, todos nós temos, tá? Quando esse paciente é submetido à ventilação mecânica, o tubo orotraqueal, ele substitui a via aérea artificial, ou seja, o tubo não tem cílios, então o paciente, né, sofre, né, com um acúmulo de secreções nas vias aéreas, né, por conta, né, da sedação. A sedação também inibe a ação desse epitélio, né, da função ciliar. Além disso, as altas pressões do ventilador, né, ou fluxo inspiratório do ventilador também contrariam a ação, né, do aparelho mucociliar. Então, por isso que se faz necessário pacientes em ventilação mecânica serem submetidos a recursos que favorecem, né, a remoção de secreções pulmonares. Tá? Então, da mesma forma, né, nós vamos ter, né, esse fluxograma, também colhido daquele mesmo trabalho, né, que vai mostrar agora técnicas, né, de mobilização de secreções para pacientes em ventilação mecânica. E a gente vai focar em algumas, tá?
E aqui nós temos os mecanismos de ação para a remoção de secreção. Nós discutimos bastante isso lá em cardiopulmonar, né? Nós podemos aumentar o volume inspiratório através do posicionamento, da hiperinsuflação com ventilador ou manual, ou a mobilização do paciente, aumentando o fluxo expiratório através do posicionamento, compressão torácica, mobilização, tosse manualmente ou mecanicamente assistida, a hiperinsuflação com ventilador ou manual, e a técnica de PIP-ZIP, que eu vou ensinar para vocês. É um dos objetivos, né? Porque vocês não conhecem ela ainda, né? A oscilação, que é a percussão ou a vibração, isso aqui eu vou falar, tá? E aumento da CRF, que é o uso do posicionamento e da PIP. Tá? Então, eu vou focar naquelas técnicas que vocês ainda não conhecem, né? Por exemplo, a manobra de PIP-ZIP, ok? Para a gente falar, então, de técnicas, a vibração, né? Ela é pouco, tem baixa evidência na literatura porque tem dificuldade, né? Uma dificuldade de executar na forma correta. Que forma correta é isso? Chegar numa frequência pelo menos de 13 Hz, né? Ou seja, né, suficiente para assimilar o batimento ciliar, né? O tempo suficiente para que isso seja aplicado, tá? Então, tem resultados muito contraditórios dos estudos, tá? Porém, quando ela é realizada na forma associada à compressão torácica, ou seja, na forma de vibrocompressão, as evidências são melhores, tá? Então, se você for realizar a vibração como um recurso terapêutico para a remoção de secreções, opte por utilizar ela associada à compressão torácica, combinando, então, a vibração com a aceleração do fluxo da compressão torácica. Na verdade, né, técnicas que aceleram o fluxo expiratório são as técnicas que têm mais evidência, né, para a remoção de secreção. Técnicas que vão falar sobre alteração, né, da reologia, ou seja, da forma, né, da composição do muco, tornando esse muco mais fluido e mais mobilizável, né, são técnicas que têm baixa evidência na literatura, tá? Sempre utilize a vibrocompressão no momento expiratório, ou seja, ela é fluxo dependente, então se você quer acelerar o fluxo expiratório, realize a vibrocompressão na fase expiratória, tá bom? Então, aí como eu disse, né, na aula anterior, né, a bag squeezing também pode ser utilizada para remoção de secreção, tá? Então, ela tem como desvantagem necessitar, então, de 2 fisioterapeutas, em que um realiza a hiperinsuflação manual de forma lenta e profunda, seguida de uma pausa inspiratória, e o segundo realiza a vibrocompressão na fase expiratória. Quais são os mecanismos, então, de mobilização da secreção? A hiperinsuflação aumenta o volume pulmonar. Quanto maior o volume pulmonar, maior a retração elástica do pulmão. Quanto maior a retração elástica do pulmão, maior é a aceleração do fluxo expiratório, que vai ser potencializada pela vibrocompressão torácica, tá? No momento expiratório, tá? Então, essa é a explicação fisiológica, ou seja, o mecanismo fisiológico da técnica de bag squeezing, tá bom? E agora eu trouxe um vídeo para vocês, tá? Então, não é de pacientes meus, tá? É um vídeo que eu até coloquei aí a legenda, tá? Para que vocês possam observar como se realiza a técnica de bag squeezing, tá? Então, observem aí, né? Um fisioterapeuta faz a insuflação lenta, tá? E o outro faz uma vibrocompressão na fase expiratória, tá? Então, ele está fazendo uma compressão, uma vibrocompressão expiratória unilateral,
na sequência ele vai fazer no outro lado do tórax, tá? Então você também pode fazer de um lado, depois do outro, tá bom? Então notem que há necessidade de desconectar do ventilador mecânico, então após a aplicação da técnica, exatamente ele vai reconectar o paciente ao ventilador mecânico, tá? Essa técnica, como eu disse para vocês, não pode ser utilizada em pacientes com a COVID-19, né, por conta da aerosolização que ela causa, né, devido à desconexão e também devido ao uso do AMBU, tá bom? A manobra de PIP-ZIP, tá? Então, o que nós temos que saber da manobra de PIP-ZIP? PIP, vocês já sabem, é uma pressão positiva no final da expiração, e ZIP é quando essa pressão expiratória é zero. Então, esse Z significa de zero, zero end expiratory pressure, né? Ou seja, uma pressão zerada dentro dos alvéolos, tá? Do que consiste a PIP-ZIP, tá? Consiste em nós aumentarmos os valores de PIP, né? Ou seja, causarmos uma hiperinsuflação, tá? E, na sequência, zerar essa pressão, né? Quando há o ajuste da pressão em zero, essa mudança de um estado de hiperinsuflação para um estado de colapso aumenta o fluxo expiratório, produzindo, então, a remoção, né, de secreções, tá? Isso a gente consegue observar, né, neste gráfico, tá? Então, do que consiste a PIP-ZIP? Você vai, né, ou no modo volume controlado ou no modo pressão controlada, você vai ajustar o limite de pressão do ventilador em 40 centímetros de água. Não é ajustar a pressão, é ajustar o limite de pressão, ou seja, o alarme de pressão em 40 centímetros de água, para você proteger o pulmão de pressões acima disso. Lembra da nossa questãozinha, né, do final da aula passada, tá? Após isso, você vai ajustar uma PIP de 15 centímetros de água, ou seja, né, você vai ajustar uma PIP de 15 centímetros de água, ajusta, aumenta o valor de PIP para 15, você vai realizar 5 ciclos com essa PIP. O paciente vai respirar 5 vezes com a PIP de 15. Ao final do quinto ciclo, você vai zerar a PIP, você vai promover uma PIP de zero, tá? E aqui no gráfico a gente pode observar o que aconteceu com o pico de fluxo expiratório, tá? Quando estava 15 e quando zerou. Houve um aumento do pico de fluxo expiratório, ou seja, houve uma aceleração do pico de fluxo expiratório, tá? Então, essa aceleração do pico de fluxo expiratório é responsável, então, pela remoção das secreções pulmonares, tá? Então, 5 ciclos com PIP de 15, ao final do quinto ciclo, zera PIP, e isso vai causar, né, um aumento do fluxo expiratório, tá? Depois disso, você pode repetir a manobra, né, até você ter a certeza que a secreção foi removida, ou seja, você vai auscultar o paciente, você vai observar no tubo do paciente se a secreção deslocou e, em seguida, realizar a aspiração traqueal, tá? Qual o mecanismo fisiológico da PIP-ZIP, né? Consiste em ativar a ventilação colateral. O que é a ventilação colateral? Sistema de ductos e poros que comunicam as unidades alveolares, né? Poros de Kohn, que comunicam alvéolo com alvéolo, canais de Martin, canais de Lambert, que comunicam ductos alveolares a outro ducto alveolar ou, né, a um ducto alveolar a um alvéolo, tá?
Então, nós chamamos esse sistema de ductos ou poros que comunicam as unidades alveolares de ventilação colateral. Então, observem um paciente hipotético com uma obstrução de via aérea por presença de secreção. Consequentemente, o alvéolo, por ele ventilado, né, por essa via ventilada, ele vai estar colapsado. Devido à existência da ventilação colateral, quando nós insuflamos, né, este alvéolo, ou seja, naquele momento em que aplicamos uma PIP acima, né, dos valores normais, em torno de 15, a própria manobra de PIP-ZIP é descrita para utilizar a PIP de 15, né? Ele vai promover o quê? Uma hiperdistensão deste alvéolo. Essa hiperdistensão desse alvéolo ativa a ventilação colateral, permitindo, então, o recrutamento desse alvéolo colapsado, tá? Ou seja, esse fenômeno de interdependência alveolar, né, onde há redistribuição do fluxo de um alvéolo ventilado para um alvéolo, né, não ventilado, tá? No momento, então, em que zeramos a PIP, no momento da ZIP, então, nesse momento em que ele fica com 15, ele vai recrutando as unidades alveolares por meio da ventilação colateral. No momento que expiramos, ocorre a aceleração do fluxo expiratório, tá? E a secreção, ela é removida, tá? Ou seja, ela é deslocada no sentido cranial, né? Porque há uma aceleração do fluxo expiratório, ou seja, a secreção é removida, tá? Então, dessa forma, a gente consegue remover a secreção. Esse mesmo mecanismo explica a manobra de hiperinsuflação manual, a manobra de hiperinsuflação com ventilador, né, e a manobra de PIP-ZIP, tá? Por isso que eu digo que todos os recursos, todas as manobras que utilizam do aumento do fluxo expiratório, tá, permitem remoção de secreção pulmonar. Melhor ainda se esse fluxo expiratório for precedido de um aumento do volume pulmonar, porque quanto maior o volume pulmonar, maior a força de retração elástica, maior é a aceleração do fluxo expiratório. Temos que ter cuidado com a PIP-ZIP por conta, né, da utilização de PIPs mais elevadas, ou seja, né, quando utilizamos a PIP mais elevada, há uma redução do retorno venoso por aumento da pressão intratorácica e redução também do débito cardíaco. Então, não realizar a PIP-ZIP em pacientes com instabilidade hemodinâmica, ou seja, com pacientes hipotensos, não realizar a técnica em pacientes com PIP maior que 10, que necessitam de PIP maior que 10. Por quê? Porque nós vamos zerar a PIP, tá? Então, pacientes que já utilizam PIPs elevadas, eles vão, né, ser prejudicados com a PIP sendo zerada, tá? Então, não utilizem pacientes que necessitam de PIPs já elevadas, tá? Como pacientes com PIP maior que 10. Agora, talvez para mim o recurso melhor recurso que nós temos para remoção de secreção. Por que é o melhor? Porque é o fisiológico, né? Porque é o recurso que nós temos fisiologicamente, espontaneamente, é a tosse. E se formos ver, todos os outros recursos de maior evidência simulam a tosse, né? Porque quando a gente entender agora as fases da tosse, a gente vai observar que a hiperinsuflação manual, a hiperinsuflação com ventilador, a própria PIP-ZIP tentam simular os mecanismos de tosse, tá? Por isso que são os melhores recursos para remoção de secreção. Quando a gente tem a tosse, então, como recurso, nós temos que compreender as fases da tosse. A tosse, ela tem 4 fases. Uma fase chamada de irritação, ou seja, o que vai estimular a tosse, tá? Ela pode ser irritativa ou pode ser voluntária, tá? Por isso que essa primeira fase, ela depende, né, do tipo de tosse, tá? Mas a primeira
fase, vamos dizer, mecânica da tosse, é fazermos uma inspiração profunda. Nós vamos o quê? Aumentar os volumes pulmonares. Tá? Quando a gente vai tossir, a gente... né? Ou seja, a primeira fase da tosse é uma inspiração. E a inspiração aumenta o volume pulmonar. Primeira fase da hiperinsuflação manual. Hiperinsuflar os pulmões. Do que consiste a hiperinsuflação com ventilador? Hiperinsuflar os pulmões. Do que consiste a PIP-ZIP? Aumentar a PIP para hiperinsuflar os alvéolos. Tá? Segunda fase, né, da tosse, tá? A fase de transição, que nós chamamos de fase de compressão. É a fase em que, né, nós fechamos a glote, tá? E produzimos o início da contração da musculatura abdominal, que é a musculatura da tosse, tá? Que seria um momento de transição, né, da fase inspiratória da tosse para a fase expiratória da tosse. Primeiro nós inspiramos, de certa forma fazemos uma pausa, que é o momento em que fechamos a glote, contraímos a musculatura abdominal para uma terceira fase, que é a abertura súbita da glote e a expulsão através do fluxo expiratório gerado pela contração abdominal. Tá? Então, se a gente for ver, aqui é a fase expiratória das técnicas que a gente, né, aprendeu. Tá? Então, de certa forma, as melhores técnicas que promovem remoção de secreções são aquelas técnicas que simulam o mecanismo de tosse. Tá? Todo paciente que tem tosse eficaz, geralmente ele não necessita de outros recursos. Ele pode até estar no ventilador mecânico, né? Só que se ele tem tosse, a secreção sobe, né? E ela precisa ser só removida. E aí é outro detalhe que nós temos que ter, que técnicas mobilizam a secreção, deslocam a secreção. Nós vamos aprender agora sobre a aspiração traqueal. A aspiração traqueal remove definitivamente a secreção da via aérea. Tá? Por isso que a aspiração traqueal ela é precedida de ou tosse voluntária ou reflexa do paciente, ou, na inabilidade desse paciente em realizar tosse, algum recurso fisioterapêutico que acelere fluxo expiratório para deslocar, mobilizar essa secreção para que seja retirada pela aspiração. Tá? Por quê? Quando a gente aspira um paciente, a gente vai remover a secreção ali do tubo, da via aérea alta, tá? No máximo até a traqueia. Se a secreção está lá no alvéolo, a sonda de aspiração não chega no alvéolo. Por isso que a gente necessita de algum recurso que mova a secreção, mobilize a secreção das regiões mais distais do pulmão para as regiões mais proximais, para que permita, né, a remoção dessa secreção pela aspiração. Tá? E aí, para mim, o melhor recurso é fazer o paciente tossir. Tá? Por isso que hoje a gente, né, não recomenda a sedação profunda do paciente capaz de inibir a tosse, a não ser que ele tenha uma indicação absoluta para isso. Tá? Porque paciente tossindo é um paciente que vai acumular menos secreções nas regiões mais distais, consequentemente ele vai ter menos complicações pulmonares, tá? E mais fácil vai ser, né, a mobilização dessa secreção e a retirada pelo mecanismo, né, de aspiração traqueal, ok? Então, a tosse, seja ela voluntária, seja ela estimulada através do tique traqueal, como eu disse para vocês, ou às vezes estimulada pelo um fluxo turbulento do ambu, tá? Que não é descrita na literatura, mas na prática é realizada, tá? Né? Mas
por fim, vai estimular a tosse, ou seja, por isso que eu, né, essa é uma opinião pessoal, digo que o melhor recurso é tosse, tá? Melhor recurso que nós temos para remover secreção é tosse. Então, um paciente que tem tosse, né, é um paciente que vai ter menos acúmulo de secreção. E, vamos lá, aspiração traqueal, talvez seja um assunto que muitos também têm essa curiosidade. Fala, meu bem. Pode ser uma pergunta um pouco leiga ou não, sim. No caso Pode falar, meu bem. dessas técnicas, qual seria a técnica mais indicada no caso do neonato? Do neonato, tá? Eu não tenho muita prática clínica com neonato, Uhum, tá, Luana? Eu imagino. sempre trabalhei com adulto, tá? Então, conheço mais termos de literatura. No neonato, se utiliza muito a compressão torácica e expiratória, visto que o tórax do neonato é pequenininho. Então, com uma mão, o fisioterapeuta faz, né, compressão torácica ali eficaz, tá? Já vi colegas fazerem, né, a bag squeezing, mas com cuidado, né, com relação à insuflação do ambu, tá? Não Aham. insuflar o ambu na sua totalidade para não gerar um volume, uma pressão aumentada. E aí faz a insuflação com ambu e a compressão torácica ou vibrocompressão, né, no tórax do paciente, tá? Uhum. Só que, assim, a mesma ideia aplicada aqui como eu disse para vocês, também é aplicada ao neonato. Ele também tosse, né? E quando o neonato tosse, a secreção também é mobilizada, tá? Eu acho assim meio difícil, Luana, eu falar assim a melhor técnica ou mais indicada, porque existem aspectos muito individuais de um paciente para outro, tá? E também contraindicações, né, de um paciente para outro, né? Aham, Acho entendi. que assim vai muito da habilidade do fisioterapeuta, né? Porque às vezes eu dou curso sobre hiperinsuflação com ventilador, né? Para que o fisioterapeuta utilize o hiperinsuflação com ventilador, ele precisa, da habilidade de manusear o ventilador, né? Então, às vezes, isso pode limitar, né, o uso da técnica, por mais que ela seja efetiva e vantajosa. Então, vai muito da habilidade do profissional com relação a determinada técnica, né? E das indicações individuais com relação ao paciente, com relação a parâmetros ventilatórios, com relação a condições clínicas, né, que podem limitar. Por exemplo, sabemos um monte de técnica, aí pegamos um paciente com COVID-19, né? Então, por mais que a gente tenha a habilidade de fazer várias técnicas, elas são contraindicadas para determinado caso, né? Então, por isso que isso pode acontecer com o neonato, né? O neonato tem síndrome de desconforto respiratório grave, ele também tem PARDS, né? PARDS, né? Que Pediatric ARDS, né? Ou seja, SARA pediátrica. Então, vai limitar também muito a indicação de técnicas específicas. Então, eu fico com a minha opinião com relação a isso, Luana, é que depende da habilidade do profissional, né, em termos de, de saber, né, amplos recursos e da escolha individual com relação a cada paciente, tá? Tá bom, obrigada. Tá joia? Então vamos lá. A aspiração traqueal, tá? Aspiração traqueal é remoção, né, mecânica da secreção através de um sistema de sucção, ou seja, uma pressão negativa gerada por um aspirador, né, conectado a uma rede de ar comprimido ou uma rede de vácuo, tá? Antigamente a aspiração era
indiscriminada, né? Ela era utilizada até por horário, vinha na prescrição do paciente aspirar vias aéreas a cada 3 horas. Alguns lugares ainda encontramos esse tipo de prescrição, que é uma prescrição, né, totalmente fora de uso, tá? Porque a aspiração traqueal é um procedimento cheio de eventos adversos, né, principalmente a questão desconfortável desse procedimento, mas também outros eventos adversos, que eu vou falar para vocês, que então essa aspiração ela deve ser realizada quando houver necessidade, ou seja, quando tiver indicada, tá? Então, né, um fisioterapeuta hoje ele não entra numa UTI e sai aspirando todo o paciente, né, falando que está fazendo fisioterapia, tá? Fisioterapia não é aspirar vias aéreas de pacientes, tá? A gente precisa abandonar esses hábitos, né? E de aspirar todo o paciente, porque isso às vezes vai do próprio profissional achar que se não aspirou o paciente, não fez fisioterapia. Isso é algo, né, eu fico assim, né, bastante chateado até com esses tipos de observações, né, que às vezes parte do próprio colega. Fisioterapia é muito mais que, né, remover secreções de vias aéreas. Acho que a essência da fisioterapia é funcionalidade, tá? Mas vamos lá, né? Então, a aspiração traqueal, ela deve ser realizada quando houver indicação. E aí tem algumas indicações, tá? Então, quando houver presença de roncos na ausculta pulmonar, isso é uma indicação absoluta de aspiração. Por quê? Porque o ronco, né, demonstra a presença de secreções em vias aéreas proximais. Ou seja, vias aéreas, secreções em vias aéreas em que a secreção é alcançada pela aspiração, pela sonda. Então, há indicação. Incapacidade do paciente de gerar tosse espontânea e eficaz. Ou seja, né, se o paciente não consegue expectorar, a aspiração ela está indicada porque, como eu disse para vocês, a aspiração vai remover essa secreção. Quando, né, houver aumento da pressão de pico, tá? Ou diminuição do volume colador, tá? Isso vai depender do modo. Se o paciente estiver ventilando a volume, o volume é fixo. Então, nesse caso, quando houver aumento das pressões nas vias aéreas, né, pode indicar a presença de secreção e a necessidade de aspiração. Quando em ventilação a pressão controlada, a pressão é fixa. Então, a queda do volume corrente pode indicar a presença de secreções e a necessidade de aspiração traqueal. Tá? Então, esse é um detalhe muito importante, né, com relação à observação da indicação da aspiração do paciente em ventilação mecânica. Tá? Luana, caiu na prova da última residência, tá? Essa questão. Presença de secreções visíveis no tubo orotraqueal, tá? Ou seja, né, quando você está vendo a secreção ali no tubo do paciente, ou seja, uma secreção alta, né, que precisa ser removida. Suspeita de aspiração de secreção gástrica ou de vias aéreas superiores. O paciente vomitou. Há o risco dele ter bronco aspirado, ou seja, né, ter, né, bronco aspirado, né, o vômito, ou seja, né, o risco, né, de gerar aí um processo pneumônico por broncoaspiração. Então, a gente aspira para tirar essa suspeita. Queda da saturação periférica de oxigênio, tá? É uma indicação até meio relativa, porque a queda de saturação pode acontecer por outros mecanismos, tá? Mas pode ser por presença de secreção. Geralmente, quando há queda de saturação, ela vai estar associada a outros sinais aí, né? E aí pode representar a presença de secreção nas vias aéreas. E aumento da resistência das vias aéreas, tá? Porque diminui, né, a luz, ou seja, o espaço por onde
o ar passa, né, e promover, então, um aumento da resistência, né, das vias aéreas, tá? Por que que ela deve ser realizada com critério, né? Porque é um procedimento invasivo, sujeito a complicações. Quando realizada em sistema aberto, ou seja, com a necessidade de desconexão do ventilador, o paciente pode apresentar hipoxemia, tá? Como há a introdução de uma sonda com pressão negativa aspirando, pode ocorrer trauma da mucosa traqueal e sangramentos, tá? Então, por isso que é um efeito adverso, né? Isso pode acontecer, tá? É claro que a gente não deseja que aconteça, por isso que a gente deve realizar a aspiração com critério. A aspiração por, né, introdução dessa sonda pode estimular receptores, né, da traqueia, traqueobrônquicos, e, né, desencadear um broncoespasmo, ou seja, uma contração reflexa da musculatura da parede brônquica, causando broncoespasmo. Pode gerar tanto hipertensão como hipotensão arterial e arritmias cardíacas, tá? Esses efeitos não significam que toda aspiração vai causar isso, tá? Exatamente porque nós vamos realizar essa aspiração quando indicada e vamos utilizar de algumas programações durante a aspiração para minimizar esses efeitos, tá bom? E digo, quando a aspiração é bem realizada, partindo da boa indicação e dos cuidados pré e pós-aspiração, esses eventos não acontecem, tá, gente? Tá? Eles são sujeitos a complicações, mas nem sempre elas ocorrem. Então, o fisioterapeuta, quando bem indicado a aspiração e quando o fisioterapeuta realiza os cuidados, né, durante a aspiração, ele consegue, né, evitar todos esses efeitos, tá bom? E eu vou, né, tentar ensinar aqui para vocês tudo isso, tá? A aspiração, gente, talvez seja o que o estagiário mais teme na primeira semana de estágio, tá? Ele chega lá, professor, vou ter que aspirar hoje, né? Ele já chega e fala assim, né? Mas, assim, é uma técnica, né? E depois que aprendida, né? Você aprende a primeira vez, sai né, com um jeitinho meio, né, de aprendiz, né? Mas na segunda vez já sai melhor, na terceira melhor ainda, né? E, né, chega, né, no meio para o fim do estágio, né? O aluno simplesmente chega, professor, estou indo ali aspirar o paciente porque ele está assim, assim, assado, vem só explicar para nós a indicação, ou seja, como se fosse uma conduta, né, já esperada por ele, né? Então, assim, a gente vê claramente a evolução de vocês com relação a isso. Então, o que eu digo para vocês, fiquem tranquilos, tá? Não sejam perus, né? Não sofram de véspera, né? O peru morre de véspera, né? Então não sofram com antecedência, tá? Deixa para sofrer, né, mais para frente, tá? E, né, mais para frente eu digo na vida real, né, que o sofrimento é muito maior, gente, do que a vida acadêmica, tá? E fiquem tranquilos que vocês terão todos os subsídios para aprender esses recursos, tá? Então, existem dois tipos de sistema de aspiração, né? Nós chamamos de sistema aberto e de sistema fechado, tá? O nome já diz, né? Quando se aspira em sistema aberto, há necessidade de abrir o sistema, ou seja, desconectar o paciente da ventilação mecânica. É um sistema que causa mais complicações que o sistema fechado. Não que o sistema fechado não cause, tá? Existem estudos comprovando que quando tomados todos os cuidados pré e pós-aspiração, né,
eles são similares enquanto a eventos adversos, tá? E aí, nós vamos utilizar um sistema ou outro, de acordo com a disponibilidade do serviço, ou quando a indicação é precisa. Por exemplo, né, a Covid-19. Hoje, como nós sabemos que a aerosolização é a forma de contágio, o sistema de aspiração que nós devemos utilizar para esses pacientes tem que ser o sistema fechado, tá? Não que o sistema aberto não possa ser utilizado. O sistema fechado é recomendado, mas em um serviço em que não tenha, não vai deixar de aspirar o paciente. Então, tome todos os cuidados, nesse lugar. Tomar todos os cuidados com relação ao uso de EPIs durante a aspiração em sistema aberto e só realizar a aspiração quando houver total indicação, para o procedimento, tá? Graças a Deus, hoje, por exemplo, nos serviços onde eu estou, nós temos sistema fechado, ou seja, não há essa exposição direta à aerosolização durante esse procedimento, tá bom? Vocês vão aprender a fazer lá no estágio o sistema de aspiração aberto, ou seja, que há necessidade de desconexão. Então, esse aqui é um sistema aberto, onde o paciente está desconectado do tubo, e o fisioterapeuta está introduzindo a sonda dentro do tubo. Há necessidade de usar, luvas estéreis, durante o procedimento. No sistema fechado, observe que o sistema do ventilador ele é conectado lateralmente, porque aqui tem um sistema de aspiração fechado, em que a sonda ela é protegida por uma bainha, de plástico, tá? E aqui um controle para a sucção. Quando a gente aperta, suga, e a gente introduz a sonda sem tocar na sonda, ou seja, não há necessidade, de ser um procedimento estéril, tá? E a gente introduz a sonda sem a necessidade, então, de desconectar o paciente do ventilador, por isso é chamado de sistema fechado, tá? Então, aqui, ó, o paciente entubado, o ventilador conectado lateralmente ao tubo, e aqui o sistema, em que a sonda vai ser introduzida no tubo, sem a necessidade de desconexão do ventilador mecânico. Professor, Fala, meu amigo. Essa sonda, ela vai até onde? Vai até a traqueia para fazer a aspiração? Vai até os brônquios? Até onde que vai a sonda? Você espera 2 slidezinhos, que eu já Fechou. respondo você? Tá aí na frente, tá? Mais para frente eu vou falar isso, tá? Mas boa pergunta, Samuel. Então, vamos lá. Para que a gente possa realizar a aspiração traqueal, vamos falar da aspiração aberta. Então, você vai ter também usar equipamentos de proteção individual, tá? Não tão protetores quanto ao paciente com COVID, que há o risco de aerosolização, mas, com relação à proteção, geral. Isso inclui o uso da touca, tá? Uso do óculos de proteção, fundamental para proteger os olhos, de possíveis secreções que possam ser geradas pela tosse do paciente, principalmente. Máscara cirúrgica. O que vai mudar aqui é que a máscara, que a gente usa para atender o paciente com COVID é uma máscara de filtração mais potente, uma máscara de N95, que filtra 95% das partículas, tá? Avental ou capote, tá? Que é o avental que colocamos por cima do jaleco. Luvas de procedimento, uma luva estéreo que será calçada no momento da aspiração, tá? A sonda de aspiração, geralmente num diâmetro de 12 a 14 French, que é uma medida para catéteres e sondas, tá? E soro fisiológico, que hoje não se usa mais a instilação do soro durante a aspiração,
esse soro é mais para lavagem do sistema após a realização, né, do procedimento, tá? Sequência agora para o procedimento de aspiração traqueal, tá? Isso com relação à via aérea. Meu filho acordou agora. Bom isso, né? A sequência para aspiração. Então, primeiro, nós vamos sempre aspirar a via aérea mais estéril, ou seja, a via aérea mais limpa. Isso confere o tubo ou a traqueostomia, tá? Então, primeiro lugar que a gente vai aspirar é o tubo e a traqueostomia. Depois que finalizarmos a aspiração do tubo ou traqueostomia, nós aspiramos as vias aéreas superiores, começando pelo nariz. Então, a gente aspira primeiro as narinas, em segundo lugar. E em terceiro lugar, aspiramos a boca, porque a boca é a cavidade mais exposta, ou seja, a cavidade menos estéril, tá? De forma alguma, nós podemos aspirar a via aérea superior e voltarmos para a via aérea inferior. Porque se a gente fizer isso, nós vamos estar levando bactérias, micro-organismos da cavidade, né, oral para a via aérea inferior, que é estéril, tá? É limpa, tá bom? Então, se a gente fizer isso, né, aspirar a boca e usar a mesma sonda para aspirar o tubo, nós vamos estar causando uma pneumonia no paciente, com certeza, tá certo? Então, essa é uma sequência aí para o procedimento. Sempre a via aérea inferior, traqueia ou tubo, né? Tubo ou traqueostomia, depois nariz e, por fim, a boca, tá bom? Vamos lá, orientações. Não se deve instilar soro fisiológico na via aérea, pois pode acarretar danos inflamatórios ao pulmão do paciente, tá? Há algum tempo atrás, se instilava soro, tá? Por que parou de instilar soro? Porque os estudos mostram que o uso do soro fisiológico induzia pneumonia associada à ventilação mecânica. Por quê? Quando o paciente está ventilado mecanicamente, né, dentro do tubo orotraqueal, forma-se uma camada, né, nós chamamos isso de biofilme, que ela é invisível a olho nu, porque são bactérias, micro-organismos que começam a aderir à parede do tubo, tá? Porque desconecta o tubo, né? Pode entrar bactéria aí do ar ambiente e elas impactam ali na parede do tubo, tá? Quando a gente instila soro, o que a gente faz com esse biofilme, esse filme bacteriano? A gente empurra, lava esse biofilme para dentro dos pulmões, tá? Causando, então, a impactação dessas bactérias, né, nos pulmões. Ou seja, né, a gente recomenda não utilizar soro fisiológico. Mas, professor, a secreção está muito espessa, tá? Ou seja, está muito grossa e a sonda não está conseguindo aspirar. O que nós chamamos de rolha, tá? Ou tampão mucoso no seu termo mais correto, né? Popularmente rolha, né? De secreção, rolha porque está o quê? Tampando. Nesse caso, a gente utiliza um pouco de soro fisiológico para facilitar a remoção dessa rolha, tá? Ou seja, só em extrema necessidade utilizamos o soro fisiológico, tá? Se a via aérea está bem umidificada, não há necessidade do uso de soro fisiológico. Cada aspiração não deve ultrapassar 15 segundos. Aspiração compreendendo o tempo, né, de sucção da via aérea, tá? Ou seja, não ultrapassar 15 segundos, né, de sucção. Após a retirada da sonda, sempre retornar o paciente ao ventilador e hiperoxigenar, né? Ou seja, a gente, né, não desconecta o ventilador do paciente, aspira e
só vai conectar depois que terminar a aspiração, os vários procedimentos aí de aspiração que houver necessidade. Não. A cada intervalo de aspiração, reconecta o paciente no ventilador e hiperoxigena, ou seja, fornece uma FO2, né, acima, né, do que ele estava recebendo, né, por um tempo, né, delimitado. Os próprios ventiladores mecânicos apresentam ferramentas de auxílio, né, para pré-oxigenação do paciente. Eu vou mostrar para vocês. Como escolher o tamanho da sonda? O tamanho da sonda ideal é a que tem o dobro do tamanho do tubo orotraqueal, sendo utilizada no adulto sondas com numeração entre 12 e 16, tá? 12 a 16, tá? Então, se um tubo tem um diâmetro de 7, então você vai utilizar aí uma ideal de 14, né? Nunca acima do dobro, tá? Porque senão a sonda não entra direito, tá? A sonda tem um diâmetro não muito estreito, para que não, senão ela não consegue aspirar todo o diâmetro do tubo, mas também não pode ser muito grossa a ponto de não entrar no tubo. Então, esse tamanho geralmente é de 12 a 16, tá? Geralmente utilizamos a sonda 14, que ela vai servir para todos os diâmetros, geralmente, do adulto, tá? No neonato também, nós vamos ver as sondinhas. Eu tinha uma sonda aqui. Tá? Nós vamos ter sondas também de diâmetro bem estreito. Tá? Eu tinha uma sonda aqui, acho que sumiu. E também de acordo com o diâmetro do tubo. Em caso de secreção espessa ou presença de rolhas de secreção, é recomendado associar técnicas de mobilização de fluxo como o bag squeezing, tá? Então, por que o bag squeezing? Você já desconectou o paciente do ventilador, tá? Então, você vai utilizar uma técnica, né, que promova mobilização de fluxo para deslocar essa rolha, tá? Então, como você já desconectou por conta da aspiração, você pode utilizar o ambu. Geralmente é o que utilizamos, né? O ambu durante a aspiração traqueal. Interessante que quando vocês estão lá em estágio, vocês sempre vão realizar a aspiração em dois, né? Um auxiliando o outro. Um aspira e o outro vai auxiliar, né? E esse que auxilia vai estar fazendo a manobra de bag squeezing, tá? Né? Facilitando aí e proporcionando uma melhor eficiência, né, e eficácia do procedimento. Tá? Vamos lá para o procedimento. Então, primeiro, colocar os EPIs. Tá? Colocar touca, óculos, máscara, avental, luva de procedimento nas duas mãos. Tá? Abrir a embalagem da sonda sem tocá-la, tá? Para não contaminá-la, e acoplá-la no sistema de vácuo, né? Então, no sistema que está conectado ao sistema de aspiração, que vai ser a vácuo ou por ar comprimido. Geralmente, quem abre esse pacote da sonda é o estagiário que está do seu lado, né? Auxiliando. Então, ele vai abrir, você vai pegar a sonda sem, né, tocar na embalagem, para não contaminar a sua mão. E você já de luva estéreo, né, quando você vai, né, tocar, né, a sonda, tá? Quando você estiver sozinho, então você vai conectar a sonda no sistema de aspiração sem contaminar, ou seja, sem tocar a sonda, né, de aspiração. A seguir, então, você vai calçar a luva estéreo, tá? Também vocês vão aprender, né, a calçar essa luva estéreo, né, lá no estágio, tá? Sempre a primeira vez é mais difícil, mas depois da segunda, terceira, também fica automático, né, também calçar essa luva estéreo, tá? Ela tem uma forma, né, correta de ser calçada, né, para que não haja contaminação da luva no momento, né, de calçar, tá? Então, geralmente a luva ela vem dobradinha, com uma parte que você pode tocar e uma parte que já está estéreo, que é a parte que vai ficar, né, em contato com
o paciente, né? Então, você vai calçar utilizando, né, o contato com a parte que vai ficar em contato com a sua mão, tá? Então, não é nada complicado, tá? Então, após calçar a luva estéril, tá? Você vai pegar a sonda, né, sem tocar a embalagem para não contaminá-la, tá? E realizar uma pré-oxigenação do paciente, tá? Você vai fornecer oxigênio a 100% de FO2 por pelo menos 30 segundos ou hiperventilar com ambu ou ventilador mecânico. Hiperventilar significa aumentar, né, a ventilação, né, a frequência respiratória ou o volume corrente, né, do paciente, sempre, né, com limites, né, protetores, tá? Essa pré-oxigenação, gente, ela tem como objetivo exatamente minimizar aqueles efeitos adversos, né, que a aspiração pode trazer, tá? Os ventiladores, eles oferecem ferramentas para auxílio, né, de pré-oxigenação. Nesse ventilador, observem essa tecla aqui chamada O2 100%. Quando a gente aperta essa tecla, ele vai fornecer oxigênio a 100% por um período de 60 segundos. Depois ele vai fazer um período de ausência de ventilação por 30 segundos, que é o período em que você vai desconectar e aspirar o paciente. E após esse período, automaticamente ele vai iniciar novamente 60 segundos de oxigenação a 100%. Então ele vai fazer isso de forma automática para você, tá? Através, né, de um simples botão, tá? Hoje todos os ventiladores têm esse recurso, os ventiladores mais atuais, que é um recurso que vai fazer essa pré-oxigenação e uma pós-oxigenação do paciente após a aspiração, tá? Após essa pré-oxigenação, nós vamos desconectar o paciente, né, do ventilador, e aí, Samuel, né, respondendo a sua pergunta, nós vamos inserir a sonda de aspiração até a carina da traqueia, tá? Então, a sonda, ela é introduzida até a carina da traqueia, ou seja, você vai observar a resistência à entrada da sonda, ou seja, ela está batendo na carina da traqueia. E isso representa, né, a entrada quase que total da sonda dentro do tubo, tá bom? Então, às vezes você está encontrando resistência, mas a sonda está toda para fora, então é resistência da carina, tá? A sonda, ela entra, né, praticamente inteira dentro do tubo. Após você encontrar a resistência, que é a carina da traqueia, você vai puxar a sonda, né, praticamente 1 centímetro, e aplicar a sucção, tá? Como que você aplica a sucção? As sondas, geralmente, têm um sistema de controle de vácuo, tá? Ela tem uma abertura aqui. Quando você fecha essa abertura, ela suga. Quando você, né, abre, ela para de sugar. Para que isso? Para que você não aspire a mucosa traqueal, causando lesão. Então, você vai introduzir a sonda com ela aberta, encontrou a resistência, você vai tracionar um pouquinho e aplicar a sucção, fechando esse orifício, tá? E aí você vai recuando a sonda, né, aplicando a sucção, tá? Então, sétimo passo, aspirar. Aplique a aspiração, ou seja, feche o controle do vácuo, ou seja, permitindo a aspiração, recuando o catéter com movimentos rotatórios. Por que rotatórios? Para que a sonda pegue toda a parede do tubo, trazendo toda a secreção que possa existir. Não ultrapasse 15 segundos de aspiração, tá? Se ocorrer qualquer resposta inadequada durante a aspiração, remova imediatamente o catéter de aspiração, conecte o paciente ao ventilador e oxigene esse paciente. Tá? Se a gente tomar os cuidados de tempo de aplicação, pré-oxigenação, né, raros são esses eventos adversos. Repetir esse procedimento quantas vezes forem necessárias.
quantas vezes? Até você observar melhora do paciente. Professor, o que significa melhora do paciente? Ora, você indicou aspiração, todos aqueles critérios que indicaram. Quando que você vai ter melhora? Quando você tiver correção da causa que levou você a indicar a aspiração. Se for queda do volume corrente, o volume vai ter que melhorar. Se for a pressão de pico alta, a pressão tem que abaixar. Se for a saturação, ela tem que subir. Se for a presença de ronco, a ausculta tem que limpar, tá? Então, a melhoria, né, se observa pela correção daquilo que foi a indicação do procedimento, né, de aspiração. E aí, cuidados pós-aspiração. Então, remover a luva estéril, né, deixando a sonda no interior da mão, porque quando você retira a sonda, retira a luva, a sonda fica dentro da luva, tá? Ou seja, protegida, ou seja, aquela secreção que possa, né, ter dentro da sonda, né, ela não fica em contato, né, com você, e fica protegida também, né, de contaminar superfícies e outras pessoas, tá? E vai para o lixo de contaminantes, né? A gente viu isso na primeira aula, né? Aquele lixo de saco branco, tá? E aí o soro fisiológico serve para o quê? Para lavar a extensão, né? Não deixando resquício de secreção, né? na extensão, né? No sistema de aspiração, para que não haja colonização, né? Ou seja, né? O crescimento, né? De bactérias ali naquele sistema. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Acho que várias, né? Acabou. Professor, Sei que vão surgir dúvidas, tá? Fiquem à vontade para tirar. professor, Oi. aqui na apostila fala que que no circuito fechado não é necessário utilizar luvas. É correta essa informação? Luva estéreo. Mas é correta essa informação? Sim. Porque, ó, vou voltar lá no sistema estéreo. Tá? A sonda, Beatriz, ela não fica em contato com a gente, ela fica protegida por um plástico. Tá? Então, é um sistema totalmente estéreo. Tá? Então, a gente não pega na sonda. Então, a sonda está protegida, a gente vai pegar nesse plástico, com luva de procedimento. Tá? E agora, com a luva, com o sistema aberto, tem que usar a luva estéreo. Você tem contato direto, né, com a sonda. Entendi, professor. Entendeu? Sim. Tá, joia. Professor, você disse na hora da aspiração em si ali, você disse que vai rotacionando e vai puxando a sonda, né, para fora. Isso aí. A secreção, ela vai para dentro da sonda ou Dentro a secreção ela vai vir dentro da sonda. Só que você tem que garantir que a sonda tenha contato com a secreção. Senão a secreção não vem. A sonda, ela vai ter, né, orifícios na ponta, tá? Bem na pontinha ela vai ter um orifício final aqui e ela vai ter, acho que, uns 2 orifícios laterais aqui. Ou seja, se a secreção não tiver contato com esses orifícios, não tem como ela ser sugada. Por isso que você tem que ir rotacionando para que esse orifício que suga tenha contato com a secreção. Senão ela não sai. Tá? Mas ela sai aspirada pela sonda e já cai lá naquele frasco de aspiração, né? Que a gente viu lá naquele slide da oxigenoterapia, que eu mostrei o frasco para vocês. Tá bom? Entendi. Entendeu? A gente teve a pandemia, né? Mas a gente, né, eu tinha meio que a ideia, né, de fazer visita, né, pelo menos ao hospital, né? Para mostrar. E agora é totalmente impossível a gente fazer isso, né? Todos os hospitais fecharam as portas para atividades acadêmicas, né? Então a gente não tem como fazer isso, tá? Mas
Eu consigo tirar as dúvidas de vocês com relação a algumas coisas, tá? O prof. Fala, meu bem. Assim, no caso, a gente vai fazer aqueles comandar lá no ventilador mecânico, aí 30 segundos. Sim. Não, 60 segundos. Aí de pré-oxigenação. Aí a gente vai lá e aspira os 30 segundos. Aspira, isso. E depois Aí a gente depois, retorna no ventilador e reoxigena de novo. por 60 segundos. Aí, no caso, se não tiver aspirado tudo, aí eu faço isso de novo. Faz de novo. 60 segundos. Após os 60 segundos de pós-oxigenação, você já pode desconectar, aspirar, retorna e faz. Você faz isso quantas vezes forem necessários, sempre respeitando a pré- e pós-oxigenação. Se a gente fizer isso, o paciente não vai ter, não digo que não vai ter eventos adversos, mas vai ser bem menos. Tá? Entendi, obrigada. Tá bom? O que a gente não pode fazer é desconectar e ficar 1 minuto aspirando. Né? Imagina, um paciente ficar 1 minuto desconectado do ventilador. Né? Talvez muitos de nós não fiquem 1 minuto debaixo d'água, né? Brincando de apneia. Né? Imagina um paciente doente, né? Que necessita de oxigênio suplementar, de ventilação assistida. Né? É por isso que a gente não deve, né, estender esse tempo de desconexão. Então, é melhor que você faça várias desconexões, mas que respeitem o tempo, né, de desconexão e essa pré- e essa pós-oxigenação para o paciente. Tá? Ok? Ok, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Prof, eu tenho uma pergunta, mas não é sobre a aula, não. Oi? Eu tenho uma pergunta, mas não é sobre a aula, não. Tá, pode perguntar. O questionário que ia ser aberto hoje já foi aberto, aí a gente começa hoje até o dia 1º, certo? Isso. Eu deixei ele aberto até o dia 2. 2, isso, dia 2. 2. Aí Tá? a gente pode fazer quantas vezes quiser até alcançar a nota máxima. Isso. Né? Vocês têm chances ilimitadas. Tá? E eu vou considerar a maior nota, tá bom? Então, quando eu vou colher lá o resultado, eu clico lá numa opção de mostrar a maior nota de cada aluno. Tá? Então, daí aparece lá a maior nota da Luana. Então, não vai mostrar todas as suas tentativas. Eu tenho como ver todas as suas tentativas, mas, né, para facilitar a minha correção, eu vou pegar sua maior nota. Tá bom? Ok, então. Tá bom, obrigada. Tá? Então, reforça aí o recado, né, para o pessoal, né, fazer esse questionário, né, para atribuição de nota da atividade de sala de aula. Tá certo? Tá certo, vou avisar o pessoal. Então, tá bom. Pessoal, semana que vem, tá? Eu não vou dar aula, tá bom? O conteúdo já terminou, tá? Então, se a gente tiver mais algum encontro, eu quero fazer revisões com vocês, principalmente com relação à ventilação mecânica, tá? Acredito que a gente vai ter mais encontros. Então, semana que vem não tem aula, antecipei o conteúdo para hoje, por conta disso. E então, no próximo encontro, se tivermos, tá, vai ser alguma coisa sobre revisão sobre ventilação mecânica, tá? Então, aí eu vou tirar dúvidas, vou estar explicando mais coisas, né, para vocês, certo? Pelo jeito, primeiro nada, né? Oi? Pelo jeito, de primeiro nada das aulas, né? Minha querida, eu não sei. Tá feio o Não negócio. sei. Tá? Tá certo. Ô, professor, Oi. então provavelmente a oficial 2 vai ser da mesma forma da oficial 1, né? Eu